A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais um devocional da parte de Deus para o teu coração. Desde já eu já te convido a meditar junto comigo, pegar a sua Bíblia e vamos aprender com Jesus e seus ensinamentos para nós. Aqui eu sempre repito e digo para que realmente fique gravado aí no teu coração. Conhecereis a verdade que é Jesus e a verdade vos libertará. Por que a verdade é Jesus? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é por isso que nós temos que aprender com Jesus, porque é por meio dele que temos a garantia da nossa salvação, da nossa libertação, do nosso perdão de pecados, da nossa restauração de comunhão para com Deus novamente. Então Jesus veio a este mundo para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos ligar de volta ao nosso Pai. E por meio da graça dele, nós somos salvos, perdoados e restaurados para a glória de Deus. Amém? Então, nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 17 do livro de Mateus. E ao ler este capítulo, Jesus, ele é lindo, maravilhoso, né? O Espírito Santo, ele sempre traz algo novo, algo que nós estamos necessitando ouvir, e a palavra dele se renova, se transforma, e é um alimento para a nossa vida, que nos instrui naquilo que nós estamos precisando no momento. E eu sempre li esse capítulo, mas hoje o Espírito Santo me trouxe para ver outro lado e ter uma lição da parte de Jesus para nós. Amém? A partir do capítulo 17, a partir do primeiro, para ficar mais o contexto, mais que a gente entenda melhor. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estamos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estavam falando, uma nuvem resplandeceu, os envolveu e dele saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenha medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Irmão, aqui Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte. E ali, né, o corpo de Jesus é glorificado, né? Ali é mostrado realmente o Jesus glorificado, a sua divindade, né, a sua autoridade como Jesus. Não mais na carne humana, mas sim um corpo glorificado, né? Como Deus mesmo. E ali também ele vê mais 2 homens, eles falam que é Moisés e Elias, né? Os seus discípulos dizem: olha, vamos acampar aqui, eu vou fazer uma tenda, né? 3 tendas, uma para mim, para ti, para Moisés, para Elias. Então os discípulos, eles têm ali uma revelação, eles veem um mistério ali, que eles ficam até aterrorizados. E Jesus: olha, não tenham medo. Tenha calma, não tenham medo, né? Mas só que Jesus aqui dá uma ordem, aquilo que eles viram, aquelas revelações, aquele mistério que eles viram, dizendo assim: olha, não contem a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma lição da parte de Deus para nós hoje. Tem momentos na nossa vida que Jesus nos chama em particular. Sabe o seu secreto com Deus? Quando você está buscando a Deus, muitas vezes em consagração, em jejum, em oração, em propósito,
Deus se revela para nós. E ali muitas vezes Deus revela mistérios do céu para nós. Mistérios que muitas das vezes, ao sairmos daquele momento de secreto, nós saímos contando para todos. Mas aqui Jesus nos ensina uma coisa muito importante. Que tem coisas que Jesus nos revela, que Deus nos revela, que não é para a gente sair contando para todo mundo. Tem um tempo certo a gente contar aquilo, para que o nome de Jesus seja glorificado. E muitas vezes, por falta de sabedoria, de discernimento, nós saímos contando para tudo e para todos. Entenda bem, tem mistérios. As coisas espirituais, Deus diz que discerne espiritualmente. Você tem que estar espiritualmente firmado em Deus, para que você possa entender os mistérios de Deus. E tem pessoas que nem no espírito estão totalmente na carne, são pessoas carnalizadas mesmo, são pessoas que não alimentam o seu espírito, não conhecem a palavra de Deus, não entendem dos mistérios de Deus, não entendem das coisas espirituais, e você vai lá e conta tudo que Deus te revelou, tudo que Deus falou, sonhos muitas vezes, visões, coisas que é mistério entre você e Deus, que Deus revelou para você, para um tempo determinado. E muitas vezes nós vamos lá e contamos a tudo e a todos, sem discernimento, sem sabedoria. Mas aqui Jesus ensina que tem momento para todas as coisas, como diz também lá em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todas as coisas. E aqui Jesus diz, olha, primeiro é necessário que eu ressuscite entre os mortos para vocês revelar o que vocês viram aqui. Então tem mistérios, tem revelações, tem coisas que Deus fala para você, que não é para você estar contando para todo mundo. Que não é o tempo de você contar. Tem coisa que tem que ser escondido entre você e Deus. Tem que ser mantido em segredo, só em oração, intercessão. Porque como já vimos nos capítulos anteriores, já do capítulo 2, nós vimos a intenção de Satanás, que é matar, roubar e destruir. E muitas das vezes, pessoas que não têm esse discernimento espiritual, aquilo que você fala, que vinha de Deus, para que vem de Deus para a tua vida, que Deus revela a você, e por você contar, acaba ali dando errado. Acaba não saindo da forma que Deus queria que saísse. Tem planos, sonhos que muitas vezes nossos são frustrados, porque nós contamos a pessoas que não tinham discernimento, não tinham uma vida com Deus, não eram pessoa de confiança, não era pessoa espiritual. E muitas vezes esses planos foram frustrados porque você saiu contando aquilo que não era para ser contado, aquilo que era para ser gerado, guardado, protegido, para um tempo certo. Quantas das vezes, irmãos, nós contamos algo que nós queremos fazer? Às vezes até coisa simples. E aí vai outra pessoa, vai na frente e faz, ou vai lá, desfaz, ou dá errado depois que você conta, não vai para frente porque você contou. Nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter uma oração e vigilância. A palavra diz orar e vigiar, porque o inimigo anda ao vosso derredor procurando a quem tragar. E muitas vezes porque nós liberamos essas revelações da parte de Deus, que era só para você ficar entre você e Deus. Aí o inimigo pega aquelas palavras, pega aquele plano, aquele projeto e faz de tudo para dar errado, usando as pessoas para quem você contou. Você lembra da história de José? José foi vendido por seus irmãos por causa de inveja, porque José era um homem que tinha sonhos, tinha revelações da parte de Deus. E assim que ele sonhava, ele contava para os seus irmãos, para o seu pai, e todos ali ficavam já olhando assim, lá vem um sonhador. Já até zombavam de José por causa dos mistérios que Deus estava revelando para José. Ele era desacreditado dos seus. E por causa de inveja, porque Deus se revelava a ele, ele era o querido do seu pai. Seus irmãos o venderam para distorcer, para destruir os planos de José, aqueles sonhos de José não acontecer. Então, irmãos, nós temos que ter vigilância naquilo que nós falamos. Temos que perguntar para Deus. Temos que estar ali, juntinho com o Espírito Santo. Espírito Santo, é a hora do momento eu contar. E se você for contar, peça ao Espírito Santo para que você saiba contar para a pessoa certa. Para a pessoa certa, até para ela ser testemunha e tal, talvez até edificar a fé daquela pessoa naquele momento. Mas tenha pessoas de confiança.
Não é uma, duas, três. É muito difícil você ter 3, 4, 5 pessoas de confiança mesmo, que você sai contando coisas realmente assim íntimas suas, né? Que você realmente abre seu coração muitas vezes para contar algo. Então, se você tiver, e primeiramente, né? Se for na direção de Deus, se for da vontade de Deus, você perguntar primeiro, Senhor, eu posso contar? Né? Às vezes tem coisas que nem que Deus mostra para você, que nem para o seu esposo, nem para o seu cônjuge. Você deve contar naquele momento. Temos que ter a direção do Espírito Santo em tudo na nossa vida. Porque quando você libera aquilo, o mundo espiritual ali, ó, já ouve, já começa a querer trabalhar contra aquilo que Deus te revelou, contra aquilo que Deus planejou para a tua vida. Então, se Deus tem gerado algo, se Deus tem mostrado algo para você, até os teus sonhos, até os teus planos, não conte a ninguém. Conte para Deus, gere junto com Deus. Quando nós estamos grávidas, a mãe, ela sente ali aquela gestação, que só é ela que sente o que está sendo gerado dentro dela. Ninguém participa ali daquela gestação, estou falando participar diretamente, é só a mãe mesmo que sente todos os sintomas daquela geração, daquele feto ali sendo formado, sendo gerado. E do mesmo jeito, tem mistérios, tem planos, tem propósito na nossa vida que você tem que ser mantido só entre você e Deus. É só você que tem que sentir aquilo sendo gerado. É só você que tem que guardar, esconder, manter em segredo, para que aquilo dali não venha ter danos, para que não venha também ter uma gestação precipitada, para que não haja algo que venha afetar e acabe abortando os planos de Deus, aquela gestação, acabando aquela criança chegar a não nascer muitas vezes no tempo certo, ser precipitado, ou até um aborto vir. Por quê? Porque foi contado, foi deixado coisas atrapalhar. Não foi mantido ali, ó, em secreto, escondido, guardando, só em oração. Então seja vigilante naquilo que você fala, naquilo que Deus te revele, que você está contando, para que isso não venha a ser uma oportunidade para Satanás destruir, desfazer. Então, sejamos vigilantes, tem mistérios que Deus nos conta em segredo, no secreto, que na hora certa Deus revela, na hora certa as pessoas vão saber, vão reconhecer, vão ver Deus na sua vida. Sabe, muitas vezes nós contamos por querer, muitas vezes mesmo por nosso ego, para a gente mostrar que é santo, para a gente mostrar que Deus está nos revelando, que a gente os nossos interesses egoístas mesmo. Mas quando nós temos esses interesses egoístas, nós estamos totalmente desfazendo os planos de Deus para a nossa vida. E aqui Jesus nos ensina que tem coisas que tem que ser no tempo certo reveladas. Peça ao Espírito Santo de Deus discernimento para ações, para projetos, para planos. Faça em secreto com Deus. Vai fazer alguma coisa? Planeje com Deus primeiro. Senhor, vamos gerar junto aqui? Senhor, eu estou com esse desejo no meu coração, estou com esse plano de fazer isso, estou com esse sonho. Ó, entrega aqui nas tuas mãos. Me ajude, Senhor. Faça caladinho. Só com os teus joelhos no chão. Apresente a Deus. Não conte teus planos para ninguém, não. Apresente só para Deus. Planeje junto com Deus. Sonhe os sonhos de Deus. E fique esperando, aguardando, escondendo. Sabe a mãe de Moisés? O que ela fez? Ela escondeu. Escondeu ali em um cesto para aquela criança ali não morrer. Porque havia ali um líder, um projeto grande de Deus. E ela escondeu em um cesto para que Deus poupasse aquilo. Aquilo que ia ser vir para trazer a libertação. Ela escondeu, teve o tempo de esconder.
Então, muitas vezes nós temos que fazer isso, esconder, guardar em segredo, para no tempo certo ser gerado, para no tempo certo vir a florescer, a conquistar. Então, tenha discernimento, tenha sabedoria, peça a Deus. Se você não tem, peça a Deus que Ele dá livremente aos seus. Em Tiago diz isso, peça sem duvidar. Senhor, está aqui. O Senhor revelou algo nas madrugadas, nas suas orações ou em seu particular. Eita, Senhor, o que é que eu faço com isso agora? Será que eu conto? Será que eu conto para alguém? Será que eu conto como testemunho na igreja que Deus me revelou algo? Será isso? Será que não? Espera aí, eu tenho que ouvir aqui a primeira voz de Deus. Não, se o Senhor disser não, não é o tempo, então não conte. Guarde em segredo. Aprenda a ser cautelosa, a não ser precipitada. Guarde em segredo aquilo que Deus revela para você. Se for algo para revelar, para ser manifestado naquele momento, Deus vai dar o direcionamento para ser revelado e o nome dele vai ser glorificado. Mas planeje em secreto com Deus, gere no secreto com Deus, que no tempo certo aquilo vai nascer, vai florescer e Deus vai ser exaltado na tua vida. Não aborte os planos de Deus para a tua vida. Seja vigilante, amém? Então, meus irmãos, espero que vocês estejam aí sendo alimentados pela palavra de Deus. Sejam edificados, sejam exortados. Que Deus tenha um encontro contigo, que haja sabedoria dos céus, que haja entendimento, que haja um coração fértil para que essa palavra venha ser produzida dentro do coração, venha gerar frutos. Que haja salvação no teu lar, libertação, cura. Que os mistérios dos céus sejam revelados para você e você tenha discernimento de guardá-los, de esperar nele, de confiar, de não abortar os planos de Deus para a tua vida. Que você queira ser filho e filha de Deus, filhos obedientes, que renuncia àquilo que o Pai pede, que anda nos caminhos que deve andar, que se alimenta da palavra de Deus, que santifica cada vez mais. Em nome de Jesus, que Deus use tua vida para essa geração, para esse tempo. Que você tenha um coração obediente, disponível para Deus, para que Ele possa manifestar os mistérios dEle para você, revelar as coisas grandiosas dEle para você. Tem coisas que Deus quer revelar a você, tem coisas que Deus quer fazer por meio de você. Então basta a gente buscar. Cada um, Deus tem um plano perfeito, tem mistérios para ser revelado. A cada um Deus escolheu com um propósito específico. Deus conta com você para representar o reino dele aqui nessa terra, amém? Fica com essa palavra, compartilha, se inscreve, curte, faça esse canal crescer, para que mais vidas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e proteja, livre você de todo mal, e que a graça dele esteja sobre a tua vida, amém? Deus abençoe.